Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Bom, hoje nós vamos de 10 dicas, né, para iniciantes no crochê, tá? São dicas bem práticas, né? Dicas simples, mas que muitas vezes muitos não sabem. E quando eu iniciei, eu não sabia, então acredito que vai ser de ajuda para todos vocês, tá? A primeira dica é treinar os pontos, tá? Como assim? O ideal é vocês pegar uma peça de crochê e iniciar ela e desmanchar e iniciar. Se errou, fazer de novo e assim por diante, sabe? Isso é muito importante para vocês acostumarem com a agulha, com a linha, com o ponto de vocês, né? A forma que vai sair o ponto de vocês. Então assim, iniciou, errou, desmancha tudo, faz desde o começo de novo. E eu sei que esse início é bem frustrante, né? Tu querer fazer alguma coisa e não sair nunca do lugar. Mas quando eu iniciei, eu tinha 6 anos de idade. E minha mãe me ensinou a fazer só a correntinha. E eu fazia aquilo muito tempo. E daí uma tia minha sabia fazer e me ensinou a virar. Quando ela me ensinou a virar, eu fazia a correntinha, virava e fazia até o final. Desmanchava, fazia de novo. E assim eu fui, até que por conta eu fui aprendendo os outros pontos. Bom, a segunda dica é segurar a agulha de uma forma confortável. Não existe forma certa e forma errada de segurar a agulha. Cada um tem um jeito. Se vocês procurar aqui no YouTube, vocês vão ver muitas pessoas fazendo crochê e cada uma vai segurar a agulha de um jeito. E isso não tem problema, sabe? Cada um vai ter um jeito, tu vai ter que testar. Esse primeiro momento de teste, de tu iniciar e desmanchar e fazer de novo, é o ideal para te descobrir o jeito que tu vai te acostumar a segurar a agulha, sabe? Então, é fundamental, tá? E o jeito que tu segura a agulha vai definir o teu estilo, vai definir a tua técnica, vai definir muita coisa. Então, é muito importante tu prestar atenção e não consegue fazer desse jeito, né? Que tu não consegue fazer crochê. Tenta fazer crochê de outra forma que tu segura a agulha, quem sabe é isso que tá te impedindo de fazer a correntinha, é isso que tá te impedindo de fazer o ponto certo, certo? A terceira dica é prefira trabalhos de cor única. O que é isso, tá? Linha mesclada ou linha muito escura te dificulta de tu olhar o ponto, de tu entender onde é que tu errou, se tu errou, se tu precisar fazer modificações, ou depois que o teu trabalho estiver pronto ali, e tu, eu vou fazer o outro igual, tirando para aquilo ali. Se a linha é escura, tu não vai conseguir enxergar direito o ponto, tu não vai conseguir enxergar direito se tu fez aumento, se tu fez diminuição. Então, se a linha é clara e de cor única, facilita muito isso, tá? Eu vou deixar para vocês aqui um trabalho de cor escura e um trabalho de cor clara para vocês verem a diferença, que na foto dá para perceber a diferença, tá? A quarta dica, tá? Agulhas maiores que 2,5. O que é isso? Eu vou mostrar para vocês. Ó, eu tenho aqui essa agulha e essa, tá? São duas agulhas diferentes, tá? Uma é de alumínio e a outra é... não me lembro o nome. São duas agulhas, são materiais diferentes. Tive que dar uma pausa para atender o neném. Bom, aqui são duas agulhas diferentes, tá? Essa aqui é... acho que dá pra ver aqui. Deixa eu ver. Para mostrar pra vocês. Se ela vai focar. Ela é a 1,75. Né? Caso não estão conseguindo ver, mas vocês pegar essas, olha a pontinha dela, é bem fininha, ó. É a 1,75, tá? Essa outra que eu tenho aqui, ela é ponta dupla. Ela tem nas duas pontas. Ó. Uma é mais grossa que a outra, ó. Essa aqui, eu vou virar assim pra vocês. Essa aqui é a 1
1,0 e essa outra é a 2,0. Ó. Né? São duas pontas totalmente diferentes, ó. Uma é mais grossa que a outra. E a ideal é vocês utilizarem a um pouco maior que essa, que é a 2, ó. Essa é a 2, eu vou mostrar pra vocês, ó. Essa é a 2. O ideal é vocês usar um pouquinho maior que essa, que é a 2,5, tá? Eu tenho a 4, que é a que eu mais gosto de utilizar. É a 3 e a 4, né? Ultimamente eu ando utilizando somente a 4. Então, né, o ideal é vocês utilizarem essas, que o trabalho rende mais. E também vocês conseguem enxergar melhor o ponto, né? Quanto menor a agulha, menor a espessura da linha e menor também o teu trabalho vai ficar, né? A quinta dica é caso você tenha muita dificuldade em manusear a linha pro crochê, no caso, o barbante, que é o ideal, né? Não é o ideal, é a mais utilizada, é o barbante, tá? Caso vocês tenham muita dificuldade em usar o barbante para fazer, porque ele é mais grosso, né? Quem não tá acostumado pode que doa a mão de segurar e de fazer. Tentar com linha de tricô, que é a lã, né? Ou esse tipo de lã, que na verdade é a lã mesmo, ela é mais cara e é mais grossa. Essa aqui é tipo um acrílico, né? Então, é muito importante utilizar uma linha mais fácil de manusear, mais macia, né? Mas que ajude. Sexta dica, então, é o ponto correntinha, é o principal. O que é isso, tá? Testar muita correntinha. Eu falei antes, né? Correntinha. Eu fiz, acho que por uma semana, praticamente o dia inteiro a correntinha. Eu fazia tripas e tripas e tripas de correntinha. Vai estar passando aqui pra vocês uma forma de eu fazer a correntinha, né? E esse é o ponto ideal, gente, porque é o ponto principal que praticamente todos os trabalhos inicia-se com correntinhas, né? Então, pro teu trabalho ficar bonito, tu tem que ter uma correntinha bonita e outra, né? É uma forma de tu testar a mão ali, de ficar mexendo a mão pra fazer o crochê, tá? Então, até tu dominar o manuseio da agulha, o ideal, assim, ó, é a correntinha, tá? Depois que passou, que tu dominou a correntinha, que tu... já tô enjoado. Não é questão de estar enjoado de fazer, porque tu vai enjoar com certeza e tu tem que ver se tu aprendeu, tá? O crochê é uma coisa de persistência, tá, gente? Nada sai perfeito na primeira vez e se tu não sabe realmente fazer, mais difícil ainda vai ser. Se tu aprende rápido, tu é uma pessoa que pega as coisas rápido, ok? Tu vai conseguir fazer mais rápido do que outras pessoas que demoram um pouco mais, mas em si não é um processo tão rápido, mesmo pra quem sabe, porque são muitos pontos, muitas coisas. Depois que tu passou, então, indo pra sétima dica, após treinar muito bem as correntinhas, é passar pros pontos baixos e pontos altos. Vai estar passando aqui pra vocês também. Os pontos baixos são pontos que também não rendem tanto, né, em questão de largura do trabalho, porém são pontos que a gente utiliza muito. E ponto alto também. A maioria dos trabalhos são ponto altos e pontos baixos, né?
E são pontos básicos, digamos assim. Correntinha, ponto alto, ponto baixo. São pontos básicos do crochê. Tem sim como fazer trabalho só com esses pontos. Fica trabalho lindo, né? Vamos lá então para a 8ª dica. A 8ª dica é não saber. No caso, não é que não saber, que não são apenas os pontos do crochê que são que aparecem em gráficos e outras coisas com abreviações. Por exemplo, tá? Vou deixar aqui uma lista para vocês de que existem outros abreviamentos no meio de muitos vídeos aqui no YouTube. Eu já peguei vídeos que as pessoas estão falando e tá aparecendo no cantinho assim da imagem, ou mas sempre num cantinho extremo assim, sabe? Um abreviamento dos pontos. Eu vou ler aqui, né, porque eu não sei todos de cor, mas eu não sei os de cor que eu botei aqui, tá? Porque se eu olhar num gráfico eu vou saber qual que é. SP é abreviamento de espaço. PQ é espaçamento de ponto. REP é abreviação de repita ou repetição. ULT é abreviamento de último. E SEG, tipo abreviamento de segunda, por exemplo, né? É abreviamento de seguinte. Então, esses são outros abreviamentos, né? Que é possível encontrar, que são básicos, né? Além do abreviamento dos pontos. 9ª dica. Aqui tá uma treta, né? Vocês podem ver que muitos dos canais aqui mandam vocês fazer ter nichos. Ai, tu faz só moda casa, faz só roupa, faz só bolsa, faz só carteira, faz só isso, faz só aquilo. Eu já não sou desse ramo. Eu faço o que dá dinheiro, eu faço o que me encomendam, eu faço o que me dá vontade. Por exemplo, tá? Eu paguei, tipo, um curso de crochê, né? Que são algumas dicas, algumas apostilas, alguns gráficos. Depois que eu comprei isso, que eu paguei e eu recebi todo o material, eu vi outros vídeos de pessoas falando que esse tipo de coisa quem faz são pessoas que roubam trabalhos. Eu não posso dizer isso, se sim, se não, porque é de uma conta do Instagram que eu, né, muito conhecida, não vou citar aqui para não gerar mais polêmica ainda, né? Mas numa das apostilas que veio neste curso, eles falam. Tem muitas dicas boas, né? E uma dessas dicas que eles falam nessa apostila é sobre tu ter mais de um nicho no crochê. Claro que se tu quer ser referência no amigurumi, né? Vai em frente e foca só nisso. Mas, por exemplo, amigurumi é uma coisa que eu não faço. Não faço. Eu sei fazer, já fiz, não faço por encomenda. Primeiro, porque eu não gostei de fazer. Eu sei fazer, ficou muito bom. No aniversário de 1 ano do meu filho, eu fiz 2 amigurumis pra fazer um panda. Eu não tenho mais a foto, eu acho que eu perdi no meu outro Insta que eu tinha. Eu fiz um pandinha pequenininho, assim. Eu comprei o pacote da Círculo pronto, né? Vinha com as instruções, tudo. Eu acho que tem passo a passo aqui no canal. Eu gravei, isso não me lembro se eu postei, tá? Mas ele é o passo a passo do pandinha. E eu fiz pro aniversário do meu filho, que foi tema de panda, e pra utilizar na festa. E acabou que eu esqueci de levar pra botar lá na decoração da festa e não usei. Então, eles citam ali que o ideal é tu fazer, né? E eu, no amigurumi, é uma coisa que eu não... Já teve 2 pessoas, clientes minhas, que me pediram se eu fazia amigurumi. Eu indiquei uma outra pessoa que eu conheço de confiança, né? Que faz amigurumi. Não sei se minhas clientes encomendaram amigurumi com essa pessoa que eu indiquei, mas eu indiquei ela porque é uma pessoa que eu conheço o trabalho, eu vejo, né? Acompanho no Instagram, conheço essa pessoa pessoalmente, né? E sei que faz um trabalho bem feito. Mas eu não faço. Não gosto de fazer. Detestei a experiência de fazer amigurumi, tá?
Por mais que seja uma coisa que dê dinheiro e que no momento tá uma febre por causa de criança e bichinho aqui, bichinho ali, eu não gostei de fazer e não faço, sabe? Não faço. Pode me pagar assim, ó, muito bem, eu não faço, sabe? Então, o que eu faço? Eu faço roupa de criança, principalmente em lã. Não sou muito fã também de fazer, mas faço. Por quê? Porque é o que eu tô tendo. Faz 2 meses que eu tive encomenda somente de roupa de criança. Se eu não tivesse essas encomendas de roupa de criança, o que eu ia fazer? Nada, porque eu tive encomenda, além disso, um jogo de cozinha e um jogo de banheiro em 2 meses, entendem? Então é uma coisa que tu tem que ver se pra ti tem saída ou não. Como eu falei ontem, cada um tem que ver a sua realidade, cada um tem que ver a sua necessidade, né? Mas uma nona dica é que se tu tá iniciando no crochê, tu não tem experiência com nada, tu vai ter que chutar, fazer um tapete, fazer uma touquinha, fazer uma necessaire, fazer um amigurumi, porque se eu não tivesse feito amigurumi, eu não ia saber se eu gosto de fazer ou não. Então assim, tu vai ter que chutar, tu vai ter que fazer um pouco de cada e ver aonde tu te acha. Se tu acha que o ideal é depois que tu viu o que mais tu gostou de fazer, tu te especializar num nicho, beleza, mas no início o ideal não é tu, eu quero só isso aqui, fechar os olhos e só aquilo ali e mais nada, não testar outras coisas, tá? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A 10ª dica, bom, além das 10 dicas, eu vou dar uma dica extra no final, que essa dica extra vai valer por umas 2 ou 3 dicas. Então, se inscreve no canal, deixa o seu joinha aqui pra mim e não esquece de me seguir lá no Instagram, tá bom? A 10ª dica é, o ideal não é utilizar gráficos no começo. Por quê? Se tu não sabe ler o gráfico direito, se tu não sabe ler os pontos direito, né? A abreviatura dos pontos, porque se tu assistir vídeo aqui no YouTube da pessoa fazendo, tu tá vendo a pessoa fazer. Se tu tá iniciando no crochê, é a forma mais fácil de tu aprender, tu ver a pessoa fazer. Eu não gosto de assistir, de fazer por gráfico, mas eu faço. Eu sei fazer, eu entendo, mas não gosto. Eu prefiro ver a pessoa fazer. Se eu procurei no YouTube e não achei o que eu quis, aí eu vou pro gráfico. Procuro em gráficos, compro revistas, né? Mas eu prefiro ver a pessoa fazer. E nem sempre a pessoa mostra aqui no YouTube e eu faço igual. Olha, acho que se teve 1 ou 2 vezes que eu fiz exatamente igual que a pessoa me mostrou no vídeo aqui do YouTube, foi muito. Eu sempre adapto, eu sempre faço alguma coisa diferente. Ou a pessoa fez, deu certo pra ela, mas quando eu fiz aqui não deu certo. Porque se eu esqueci de alguma coisa, ou se eu fiz alguma coisa errada, né? Eu acabo sempre modificando e vendo e adaptando pra minha realidade e vou adaptando assim. Mas por vídeo, tu vendo a pessoa fazer, tu sabe onde é que tu pode adaptar e onde não. Por gráfico, tu não tem noção de como aquele trabalho vai ficar. Tu não tem noção de como aquele trabalho tá ficando na realidade da pessoa, né? O gráfico tá ali, tá os pontinhos ali, aqueles risquinhos ali, e é aquilo ali que tu tem. Tu não tem uma pessoa ali pra te responder. Por exemplo, no YouTube, a maior parte das pessoas respondem os vídeos que postam. Então, se tu botou alguma dúvida ali, a pessoa vai vir e vai te responder. No gráfico, tu não tem isso, entendeu? O gráfico, muito dificilmente, tu vai achar a pessoa que fez aquilo ali. Então, eu prefiro, né? E a 10ª dica, no meu caso, é indicar a procurar vídeo no YouTube, que é mais fácil de entender, mais prático para quem tá iniciando. Quem é macaca velha no crochê, sabe ler gráfico, porque vai aprendendo aos poucos, né? Vai aparecendo situações que tu te obriga a ler gráfico, que tu te obriga a aprender, mas no começo não é o ideal, porque vai pesar muito na cabeça, né? É muita informação. E a extra que eu falei é a hora de comprar a linha. Gente, tem que se atentar muito a isso, não? Principalmente para quem tá começando no crochê. Se atentem para as informações nas embalagens. Metragem, espessura, peso, a textura, que geralmente aparece nas embalagens por TEX, T-E-X, que é outra abreviação de textura, né? Que é a grossura do fio, a espessura do fio. Se vocês forem fazer um tapete, por exemplo, de 2 cores, tu vai pegar de 2 marcas diferentes, não é o ideal. Tudo bem, eu já fiz isso, pega
faz dessa forma, não tem daquela marca a cor que tu quer, pega de outra marca, mas se atenta muito para a espessura, pro tex que tem ali. O tex tem que ser igual, sabe? Ou o mais próximo possível, porque cada marca tem uma textura diferente de fio. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu peguei 2 lãs aqui, que é o que mais acontece, tá? As 2 lãs são da Círculo, é uma marca. 2 lãs da mesma marca. Porém, são de coisas diferentes. Como é que eu posso dizer? Como é que se fala? Como se fosse uma linha, né? Ó, uma linha de mais bebê. Uma linha, vai seguir uma linha. Ah, essa linha aqui são lãs para mais bebê. São de várias cores da linha mais bebê. Ó, Círculo mais bebê. E essa outro tipo de linha, Círculo Premier, tá? Ó, só no tu olhar o fio aqui, tu já vê a diferença da espessura. Tu já vê que a verde é mais grossa que a azul. Aqui tem as informações, ó. Círculo Premier, 100 gramas. Aqui, ó, tex, estão vendo? Tem 353 o tex dele, a espessura, a textura do fio. Aqui tem a metragem, porque quanto mais grossa, menor a metragem, tá? 283 metros tem essa aqui, 100% acrílica. Daí aqui tem as indicações de agulha para vocês usarem, ó, de 4 a 5 milímetros na agulha de tricô e na agulha de crochê 2 a 2,5. Essa aqui, que é a bebê, olha só, ela também tem 100 gramas, porém a textura dela é 200. Ela tem 500 metros, porque ela é mais fina, então ela tem mais quantidade de linha, 100% acrílica. As 2 são da Círculo, as 2 são 100% acrílica, as 2 têm 100 gramas. Porém, a espessura do fio é diferente. Se eu for fazer um trabalho com essa lã aqui, por exemplo, essas 2 cores, tive uma encomenda dessas 2 cores. E quando eu for fazer o trabalho, vai dar uma diferença gritante, porque uma tem 200 e a outra tem 353. Ou seja, tem 153. Eu não sei o que é, se é miligramas ou o que, mas a espessura dela tem diferença de 153. Então, gente, isso dá uma diferença gritante no trabalho. Com a lã até não dá não fica tão gritante quanto no barbante, mas dá a diferença. Então, assim, gente, isso é uma coisa que vocês têm que prestar muita atenção. Vocês viram, são 2 lãs, as 2 são da Círculo, as 2 têm o grosso da embalagem praticamente igual, porque são da Círculo, só que são de 2 linhas diferentes. Então, ao mesmo tempo, o tex vai diferenciar, a metragem vai diferenciar. Isso é uma coisa pequenininha de várias outras que tem, entendem? E também sobre a cor, né? A cor é uma coisa que vocês têm que cuidar o lote que vocês pegam. Se tu comprou, tu tem que observar muito bem o teu trabalho. Isso talvez isso eu acho que é uma dica que vai entrar para outro dia, mas eu já vou dar uma abrangida aqui. Se tu comprou, tu sabe que teu barbante, tu não tem certeza se tu vai precisar de um novelo ou 2. Eu tô em dúvida. Eu vou comprar um, se eu precisar mais, eu vou lá e vou comprar outro. Pode ter certeza que quando tu for para comprar outro, vai ser de outro lote e a cor vai dar diferença. Eu tenho um exemplo bem nítido para vocês aqui e eu vou botar a foto para vocês da diferença que dá por fazer isso. Eu fiz isso o ano passado, no início do ano passado, aconteceu isso comigo. E foi aí então que eu comecei a prestar atenção sobre a questão do lote. Se tu não tem certeza, tu tem dúvida que tu vai precisar de 2, compra os 2. Se sobrar, tu tem um fechado ali pra te fazer o teu trabalho, um próximo trabalho, tá? Então era isso então que eu tenho de dicas pra dar pra vocês no dia de hoje. Eu espero que vocês gostem. Me ajudem aí com o joinha, com um comentário aqui embaixo, tá? Um beijo pra vocês e até amanhã.